Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com a nossa aula de filosofia. Vamos voltar ao tema que nós estávamos falando na aula passada, descobrir o que sabemos. Esse tema vem sendo trabalhado aqui durante o nosso segundo módulo, ou segundo volume, e apresenta algumas características fundamentais. Então, é importante que a gente descubra aqui, no nosso andar deste módulo, entendendo que o descobrir, o saber, ele é algo que a gente descobre durante a nossa existência. Desde que nós estamos neste mundo, nós vamos descobrindo sempre coisas novas. E nesse descobrir coisas novas, é fundamental que a gente perceba o seguinte, que nós não nascemos com um saber absoluto. Nós temos alguns conhecimentos e esses conhecimentos eles vão sendo acrescentado durante a nossa vida. Eu falo aqui para vocês um pouco sobre o filósofo Platão. Platão foi um dos filósofos antigos e que teve assim uma grande influência na sociedade, principalmente porque eu falo de um filósofo antigo. E esse filósofo, claro, compreendendo que ele surge lá antes de Cristo, então nós vamos ter algumas ideias que são fundamentais para a gente entender todo o contexto de como ele fala dessa ideia da verdade, como que ele fala sobre a ideia de como conhecer o mundo. Então, primeiro nós vamos ter uma noção de quem foi o Platão. Platão faz parte deste grupo de filósofos chamado filósofos socráticos. Então, o nome do Platão, na verdade, não é Platão, como é conhecido na filosofia. O Platão, ele teve essa influência do nome por conta de que Platão era um homem alto, segundo as características que se fala, era um homem alto, e ele tinha esse rosto grande. Então, deram o nome dele de homem da cara grande, homem do rosto grande, ou significa o homem da plataforma grande. Isso é Platão. Mas o nome, então, essencial dele, o nome fundamental, o nome de Platão é originário do nome grego Aristócles. É importante que a gente tenha em mente também que o Platão foi um filósofo considerado assim para a filosofia antiga, esta relação com a aristocracia. Então, Platão teve uma grande influência ali na aristocracia. Por que na aristocracia? Porque era de família descendentes de pessoas que tinham uma relação com o poder da época. Platão também entende sim que ele teve uma participação na política. Até alguns escritos apontam que Platão praticou alguns esportes. O Platão ele é importante aqui para a gente compreender na filosofia que ele passou por alguns períodos nesse processo de desenvolvimento por conta de que ele foi muito influenciado pelo pensamento socrático. O pensamento socrático no sentido de que, quando o Platão escreve os seus textos, escreve as suas obras, ele está sempre fazendo uma referência com os diálogos de Sócrates. Ele coloca o Sócrates como um personagem nas suas escritas. Então, isso é importante para a gente perceber que a filosofia platônica está relacionada muito à figura do Sócrates, que era o teu professor. Então, mais tarde, o Platão também, ele funda uma escola, que chamou até mais tarde esta escola de academia. Então, a academia platônica. Platão, por ser discípulo de Sócrates, ele carrega toda essa filosofia voltada para um pensamento considerado até mesmo relacionado ao pensamento do Sócrates. E entendendo assim que após a morte do Sócrates, o Platão funda esta escola filosófica chamada a Academia Platônica. Platão foi mestre de Aristóteles, que mais tarde o Aristóteles discorda das teorias platônicas. O que o Platão, então, influencia no pensamento socrático?
A ideia do Sócrates é o diálogo. Platão, então, também trabalha nesse pensamento através desse diálogo. O Aristóteles adquire algumas características que é própria do pensamento platônico, que é esse diálogo. Mas ele discorda justamente de como proceder o conhecimento a partir do pensamento platônico. O Platão fala de um pensamento que se dá a partir de que nós nascemos com um conhecimento prévio, que é um conhecimento, isto é, ele aponta como a razão, aquela que tem o conhecimento verdadeiro, e quando a gente traz esse conhecimento racional para o mundo real, que é o mundo sensível que ele aponta, nós esquecemos algumas coisas. Então, esse mundo sensível, o mundo que a gente vive, é uma cópia do mundo ideal, o mundo no qual a gente conhece todas as verdades. Para Aristóteles, esse conhecimento ele se dá a partir daquilo que nós conhecemos, então, a partir da nossa realidade. Conforme nós vamos desenvolvendo, nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo e conseguindo aperfeiçoar o conhecimento verdadeiro. Aí vem algumas questões. Será que a gente deve duvidar dessas verdades? Será que a gente pode confiar nas verdades, né? De repente, a gente precisa partir de um ponto de vista se existe uma verdade. Qual é essa verdade que nós afirmamos? Um segundo ponto, será que essas verdades são tantas quantos os pontos de vista dos indivíduos sobre ela? É importante entender que os pontos de vista são diferentes, sim. As verdades são dependendo do ponto de vista. Existe uma verdade? Sim, claro que a gente entende que existe uma verdade, só que o importante é que você compreenda que verdade estamos falando, de qual ponto de vista, se é cristão, se é religioso, se é científico, para que a gente possa validar esse conhecimento verdadeiro. Então, Platão ele vai dizer o seguinte, para que uma sentença, ou para que algo seja verdadeiro, deve haver uma correspondência. Então, é fundamental que exista correspondência entre aquilo que falo e aquilo que aponto. Então, o fato, ele deve corresponder com aquilo que é o teórico. Teoria e prática. Então, correspondência. Eu coloco aqui para vocês uma imagem que eu tinha até apontado na aula passada, no Zoom, por conta de que para relembrar esse fato do qual o Platão está falando. Nessa imagem vocês percebem que nós temos aqui um jovem observando, né? Observando um experimento científico, fazendo uma experiência científica para que ele possa chegar a uma conclusão verdadeira. Qual que é a ideia? A pergunta central aqui é: o jovem está observando. Claro que a gente percebe na imagem que ela está justamente mostrando que o jovem está observando. Se ele está observando, logo a sentença é verdadeira, corresponde àquilo que eu estou falando e àquilo que a imagem está mostrando. Como que o Platão vai dizer que isso seria uma sentença falsa? Se eu observo que o jovem está, eu falasse, olha, o jovem está voando, não corresponde àquilo que eu falo e àquilo que vejo. Por quê? Porque em momento algum nós vamos perceber naturalmente uma pessoa, um ser humano, voando, a não ser que ele tenha um artifício, ou seja, usa alguma coisa artificial para provar que ele está voando. Do contrário, não está. Mas o que eu estou apontando é esta imagem. Nesta imagem, o jovem está voando? Não está voando. Ele está observando. Portanto, a sentença é uma sentença falsa. Por isso, deve haver correspondência entre uma coisa e a outra. Então, de acordo com Platão, para que algo seja essencialmente verdadeiro, ele necessita que os pressupostos de algo, ou os pressupostos, aquilo que eu falo, seja considerado verdadeiro, desde que estejam conectado com a realidade. Portanto, os pressupostos têm que ser realistas. Teoria e prática. O que é pensado e dito deve corresponder com os fatos. Por isso, uma sentença só é verdadeira se ela corresponde aos fatos. Então, Platão, ele tem uma frase que é importante a gente observar, que ela tem um significado em si. Platão acreditava que ninguém mente de propósito, mas sim por ignorância. As pessoas não mentem por um acaso, não mentem, é porque
tem o desconhecimento dos fatos. E essa relação, ela acontece por conta de que, às vezes, não há relação entre aquilo que eu penso e aquilo que eu digo. Então, o dito e o pensado deve corresponder uma coisa com a outra. Portanto, dizia Platão, a gente só mente por ignorância ou por desconhecer os fatos. Além disso, nós percebemos aqui nas teorias platônicas que ele vai dizer o seguinte, que a verdade, ela, para ser verdadeira, tem que ter algumas características humanas para a gente validar essa verdade. Primeiro, observar se aquilo que digo, aquilo que falo é justo, contempla a característica da justiça, contempla a característica da beleza, contempla a característica do bem. Se esse eventual pressuposto que eu digo, deve haver, dentro dessa capacidade do pensar, esses três princípios básicos, de beleza, no sentido não de beleza externa, mas na beleza enquanto pronúncia, enquanto observação, justiça enquanto ato, bem, enquanto a noção de respeito, de relação entre os indivíduos. Para que isso aconteça, deve haver, então, esta relação das três características que o Platão aponta para que algo seja verdadeiro. Aí eu coloco aqui uma questão que vocês têm lá na apostila, na página 7, e vocês vão responder essa questão aqui. Fala de uma rainha e que ela está um pouco preocupada. Se vocês observarem lá no filme chamado Alice no País das Maravilhas, ele tem justamente essa cena. E eu gostaria depois em casa que vocês lessem essa página e respondessem lá a questão. O que Alice disse para a rainha? E vamos compreender se o que ela disse realmente corresponde com a verdade, tá? Vocês vão ler e daí responder a questão e mais tarde eu vou cobrar de vocês. A ideia principal aqui, qual é o seu ponto de vista? Então, como eu falo para vocês que deve haver uma relação entre uma coisa e outra, para que a gente possa afirmar que é verdadeiro. Mas para que haja um pressuposto da verdade, tem que partir de um ponto de vista. Então, dependendo do ponto de vista, nós temos uma verdade. Dependendo do ponto de vista, nós temos uma outra verdade. E o que é essas verdades, então? Quer dizer que na filosofia não existe uma verdade? Existe uma verdade, sim. E a gente precisa entender qual é o ponto de vista. E até mais que isso, nós precisamos compreender os dois pontos de vista, os dois lados da moeda, como a gente afirma popularmente. Esses dois lados da moeda é ouvir um lado da verdade e o outro lado da verdade. Por exemplo, quem está passando por uma dificuldade, nós vamos entender quem está passando por um lado da dificuldade e quem não está passando. Quem está passando dificuldade, é claro que tem várias necessidades para dizer que não está bem. Quem não está vai ter vários pontos de vista apontando que está bem. E isso vai confrontar as duas coisas, nós vamos ver que tem pontos de vista diferentes. Quando alguém se envolve em uma confusão, e aí vai os dois reclamar, e aí a gente precisa entender o quê? Entender os dois lados. Qual é o seu ponto de vista e qual é o seu ponto de vista? Para que eu possa chegar a uma conclusão e fazer uma relação entre os fatos apresentados e ter uma conclusão do que está mais próximo da verdade. O que é que tem que estar mais próximo da verdade? Justo, belo e bom. Né? Essas três coisas têm que comportar. Pessoal, é isso que eu gostaria de estar apontando aqui para vocês nesta aula. Gostaria que vocês, então, resolvessem lá a questão de vocês que está na página 7, e aí nós vamos entender qual que é a nossa ideia fundamental desta relação entre correspondência e verdade. Aqui foi tirado algumas questões da apostila e também da escola. Um abraço para vocês, até a próxima aula.